Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso Farol Nacional e o tema de hoje, olha, é para você acompanhar realmente sem piscar aqui do começo ao fim. Vou bater um papo com a doutora Cecília Queiroz, que gentilmente atendeu o nosso convite. Doutora Cecília, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso Farol Nacional. Obrigada. Doutora Cecília, bom, em primeiro lugar, agradecer a Sandra de Ângeles, né, que fez essa ponte, essa conexão com a gente aí, para a gente falar sobre esse tema importante que é o direito de morte, direito de você ter, que fique consignadas as suas vontades em relação a essa manifestação. Mas antes, o que a levou a esse ramo do direito, doutora? Descobri que ninguém é dono do seu corpo, que o corpo pertence ao Estado. É ele quem, em última instância, toma as decisões. Então, por exemplo, se você morre, o que acontece? Na rua, ninguém pode mexer no seu corpo até chegar a polícia, até chegar o resgate. Então, você não pode pegar o corpo da sua pessoa de família querida, colocar dentro do carro e levar para enterrar em outra cidade. Esse é um serviço fornecido pelo Estado. Então, quando você não tem autonomia do seu corpo, e nem para decidir se fica muito doente, antigamente, agora já não, mas quem era testemunha de Jeová era obrigado a fazer transfusão de sangue, mesmo não querendo, porque o Estado mandava. Tem que salvar, tem que resolver, então faz. E eu fiquei muito revoltada, como que eu não posso ser dona do meu corpo? Quem que é dono do meu corpo? E aí eu passei a me dedicar a estudar isso, saber como é que a gente pode, de alguma maneira, ter autonomia para tomar decisões. É um tema, para nós aqui, né, principalmente para os povos de origem latina, né, a questão das considerações bom, exceção ao México talvez, né, mas as considerações em relação à morte hoje também nós temos a questão de a herança digital, essas coisas todas que, podem incitar uma demanda familiar, né. Ah, vamos começar do início. Se a gente não tem direito a, por exemplo, ao corpo, como a senhora falou, assim, e depois, claro, existem os procedimentos legais em relação ao decúges, eh, a que tipo de pessoa destina o seu trabalho? Os familiares, as pessoas mais precavidas? Quem é o seu público, na verdade, doutora Cecília? Né? Teoricamente é todo mundo, mas eu sempre falo que a maior parte do meu público é quem tem mais de 40 anos e está preocupado ou com a sua velhice ou com a velhice dos seus pais, porque os pais não tomaram nenhuma providência, não disseram o que eles querem. É um assunto tabu que dificilmente é discutido na mesa. O que, que você quer? Às vezes as pessoas me falam: ah, eu já falei para o meu filho, eu já falei para minha filha, para o meu marido, para minha prima, para não sei quem, o que, que eu quero, mas não escreveu, então na hora isso não tem valor nenhum. Até porque as pessoas esquecem, elas não se lembram do que foi dito, não, não querem se lembrar, não concordam com o que foi dito, então elas falam, eu não ouvi isso. Então, o meu público maior, além das pessoas 40 a mais, são as pessoas que estão mais para o final, não para o final da vida, mas mais para uma velhice adiantada, 60 anos, 70 anos, 80, e aí de repente elas começam a enfrentar problemas de saúde e não fizeram nenhuma determinação, nem patrimonial, nem de corpo, como elas querem ser tratadas. Doutora, vamos dizer assim, a vida ela é muito dinâmica, né, a gente sabe disso. A senhora está tocando na questão da saúde, né, mas assim, no caso da pessoa que tenha herdeiras, e tem uma companheira, né, ao longo da vida, uma vida que foi conquistada, né, tudo foi conquistado às duras penas, aquele envolvimento comum, etcétera, mas nós temos circunstâncias também onde a decisão de uma pessoa pode ser alterada em razão também da alteração de comportamento das pessoas com as quais ela convive. Isso é possível? É possível a qualquer momento.
tanto o testamento patrimonial quanto o testamento vital, eles podem ser alterados a qualquer momento, até no leito de morte ou no leito de uma doença que você tomou determinadas decisões, chega na hora, se você estiver consciente, você pode alterar, não tem problema nenhum. Agora, já o testamento patrimonial, se você fez num cartório, aí precisa ser alterado no cartório. Se é uma alteração de boca, não é só. Sim. Vamos então a esse, digamos assim, o direito da morte, né, agora mais objetivamente. O que que a senhora entende como direito da morte? Então, esse termo, ele não é jurídico, né, é um termo que Sim, eu costumo usar, porque ele engloba muitas áreas do direito, ele engloba a área patrimonial, a área de saúde, a área de sucessão, né, então você tem várias áreas do direito e o direito tributário que são englobadas nessas determinações. Porque se você vai fazer um testamento patrimonial ou uma holding, porque o seu patrimônio é muito grande e cabe fazer uma holding, você precisa tomar decisões, primeiro, que englobem direito de família. Você não pode dizer, eu vou deixar tudo para um filho e não vou deixar para o outro, eu vou deixar para minha nova companheira, não vou deixar para eles, eu vou deixar tudo para eles, eu não vou deixar nada para nós. Você não tem essa autonomia. A lei não te permite. Então, você precisa, quando vai tomar as decisões, estar embasado dentro da lei. Né? Por exemplo, se você diz, eu quero que o meu sobrinho decida tudo que eu tenho que fazer. Não, não pode. Você que tem que decidir. Eu quero que a minha mulher decida para quem dá. Não, ela não pode. Você tem que decidir. O que tem na lei, de um modo geral, é que se você tem um ascendente, que é seu pai e sua mãe, se você tem um descendente, que são seus filhos, eles são seus herdeiros diretos. Os seus irmãos não necessariamente são. Você pode dar para outra pessoa, porque eles são colaterais. Eu atendo muita tia que não quer deixar dinheiro para o sobrinho. Porque se o sobrinho não atende, não gosta, não visita, é um interesseiro. Então, elas fazem um testamento para não deixar para o sobrinho, por exemplo. entendi. Eu conheço uma família, por exemplo, de uma senhora que ela era viúva, não tinha filhos, né, tinha as irmãs e tal, mas ao longo dos seus últimos anos de vida, ela já tinha uma certa idade e ela teve digamos assim, um secretário. Mas, em vez de deixar um testamento, o que que ela foi fazendo? Ela tinha vários bens, né, apartamentos, salas de escritório, não é melhor dizendo. E ela foi passando isso tudo para esse secretário, inclusive imóveis de uma grande monta, e depois, né, a cunhada dela, depois do falecimento, tomou conhecimento disso, houve uma investigação por conta dos sobrinhos, né, vamos dizer assim, e aí os sobrinhos viram que ela tinha passado tudo em venda, mas aí é uma outra situação, né, doutora? Aí é um ato voluntário, e aí, essa pessoa que não herdou, né, mas ficou com tudo isso, deu uma explicação para um advogado, inclusive. Ele falou: "Olha, mas na hora de trocar o fraldão dela, era eu que estava trocando. Na hora de levá-la, para uma consulta médica, era eu que estava levando e tal". Então ele, de certa forma, fez uma doação, emocional e profissional também, né, porque ele era contratado, e acabou sendo beneficiado, mas isso tudo em vida. Aí já é outra situação, né, doutora? É. Aí o que você pode, no máximo, questionar se a pessoa tinha autonomia, se ela estava lúcida, se ela estava dona dos seus reflexos todos, né, se ela tinha condições. Eu sempre, quando faço um testamento, dependendo da idade, mas geralmente a partir dos 60, eu peço um atestado de sanidade. Porque é uma segurança para quem está fazendo, porque chega lá, a hora que morre, a primeira questão da família vai ser: ela não estava lúcida, ele não estava bem, ele já estava gaga. Não. Antes que isso aconteça, eu já deixo previsto que eu quero um atestado de sanidade. Porque aí o médico pede um exame, o exame é feito, ele atesta e pronto. Então, esse questionamento não vai caber no testamento que eu faço. Claro.
Doutora, vendo agora, nos aproximando de um caso relativamente recente, nós tivemos aí um artista global, Estênio Garcia, e ele fez um expediente que é muito comum, inclusive, né, a doação para os filhos com reserva de usufruto. Mas mesmo assim, ele foi, até onde eu tomei conhecimento pelo noticiário, ele não estava tendo direito ao usufruto de um bem que ele tinha doado para as filhas, mas com reserva de usufruto. Vamos falar um pouco sobre isso? Sim. Na verdade, ele com uma liminar conseguiria ter o direito, porque o usufruto, quando a gente faz um usufruto, a gente passa a propriedade, mas fica com a posse. Então, você pode usar tranquilamente o que é seu, né. Quer dizer, se está sendo impedido, precisa entrar com uma liminar para exercer esse direito. Mas aí já demonstra, como nós falamos no começo do nosso bate-papo, né, aquela questão da, entre aspas, né, infidelidade, né, porque as filhas não estão devolvendo o amor para o pai, agindo assim, né? Não, e é muito comum. Eu acho que a gente, quando tem filho, não sabe para quem a gente deu passagem, né, pra quem é o nosso filho, na verdade. E às vezes não é o filho, é a nora, é o genro, é o amigo, né. É muito complicado. Então, eu acho que quanto mais uma pessoa puder ficar na posse dos seus bens, podendo manipular até a hora de morrer, é melhor. Claro que se ela tem um patrimônio alto, ela consegue fazer uma holding, e isso é muito bom, porque impede um monte de imposto, dor de cabeça, inventário grande, porque a gente nunca vai se livrar do inventário, porque sempre vai ter uma conta no banco, sempre vai ter alguma coisa que sobra, que não entrou na holding, que vai ter o inventário feito. Porém, a gente consegue, se não tem um patrimônio tão grande, usar outros mecanismos para deixar a família protegida, mas no controle dos bens enquanto estiver vivo, né. Inventário é caro, você pode fazer um seguro de vida para cobrir essa despesa, você pode fazer uma previdência privada, você pode fazer algumas coisas, você pode fazer o usufruto, a doação com usufruto, enfim, tem várias coisas que podem ser feitas que são legais, mas que te mantêm, de uma certa maneira, usando o patrimônio. Quando você faz o usufruto, eu não gosto muito de usufruto, porque o usufruto, você dá posse, você dá propriedade e não dá posse. Então, suponha, vai, que você tem uma casa e você deu para o seu filho em usufruto. Aí você ficou muito doente, precisa fazer uma operação muito cara e não tem dinheiro. O que você quer? Vender essa casa para pagar essa cirurgia. Aí a sua nora, ou o seu filho, ou o seu neto, seja quem for, não vai vender. E você não vai vender. Você não tem mais essa propriedade, entendeu? Uhum. Então, eu acho sempre o usufruto o último recurso disponível, quando realmente você tem muito, aí você pode dispor, porque não vai precisar. Porque a pessoa envelhece, e esse que é o direito do envelhecimento, que também não existe, mas é uma coisa que a gente faz, é tentar, de uma certa maneira, proteger o idoso. Sim. Porque quanto mais ele envelhece, mais falta recursos. Ele pode ter tido muito recurso. Conheço muita gente que tinha muita grana e a hora que aposentou, que fechou a empresa, a renda caiu consideravelmente. Ela ficou sem condições financeiras de arcar com o mesmo padrão de vida. Então, que ela comece a vender o que ela ganhou. Se ela já doou, porque não quer brigar, não quero que meus filhos briguem, não quero não sei o quê, o que ela faz nessa hora? Está vendida, porque essa coisa, eu dei para o meu filho, ele vai me socorrer. Tá, mas se ele estiver na mesma situação de penúria, se ele tiver uma esposa ou um marido que não quer que o dinheiro seja utilizado, que está preocupado com o futuro dele e não quer gastar porque você já deu. Eu conheço filho que diz: não, não vai vender, não, não vou dar, não, não usa, já me deu. Eu acho perigoso. Pouquinho de
aquilo que a gente chama de valor inestimável, né? Existem objetos, né, que a gente vai acumulando ao longo da vida que tem muito valor para a pessoa que os tem, mas não necessariamente outras pessoas irão dar valor àquilo lá. Por exemplo, você tem um jogo de chá inglês na sua casa, foi herdado da sua mãe, e você mantém aquele jogo, um jogo belíssimo que está lá e tal. Mas você dá valor porque pertenceu, por exemplo, à sua mãe. Você guarda, você cuida, né? E depois, se você não toma conta do destino disso aí, uma pessoa que não esteja envolvida emocionalmente, por exemplo, vamos ficar nesse jogo do jogo do chá inglês, né? Simplesmente pode usar com descuido, quebrar, fazer uma doação, vender pela internet. Hoje é tão fácil, né? Se vende qualquer coisa pela internet. Então, ou seja, esse tipo de cuidado também existe ou isso já é desnecessário? Não existe. Dentro do testamento, eu sempre faço um documento à parte só para essas coisas pequenas, né, que têm valor, que é o jogo de chá, é a joia, é um quadro, alguma coisa assim que seja de muita estimação. Mas, de um modo geral, as pessoas não fazem isso. E eu acho que a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida é desmanchar a casa de quem morreu. Porque as pessoas veem e olham as coisas com um desprezo, com uma falta de consideração, que ela, na verdade, não tem que ter consideração, porque não é a história dela, ela não conhece a história, né, a vida dela. Mas, assim, você tem muito cuidado com muita coisa sua que você protege e que a pessoa chega e fala: "Ah, isso aí não vale nada, isso aí eu não quero", isso joga fora e você acaba mesmo jogando muita coisa fora, porque ninguém quer, Exército da Salvação não quer, não tem por que doar, porque não tem serventia, então vai pro lixo, né. É muito triste você se desfazer. Então, o testamento ele permite, codicia para você fazer essa determinação: "Ah, o jogo de chá da titia não sei quem, eu vou dar para minha filha, para minha sobrinha, para minha filhada, para você quiser", Pois né, é, mas mas isso fica então, desculpa interrompê-la, mas assim, essas coisas, de menor valor ou mais de valor inestimável sentimental, por exemplo, muitas vezes eles são deixados de lado num inventário formal. Existe algum instrumento particular que possa ser feito para essa destinação? você tem o codicilo, que eu faço junto e registro em cartório, mas você pode não registrar, você pode apenas destinar essas pequenas coisas por escrito. Mas o fato é que as pessoas não fazem nem das coisas grandes, né, nem o testamento, vamos dizer, do patrimônio, elas fazem, quem dirá dessas coisas pequenas, é muito difícil. Quando eu faço um, eu sempre falo: "Ó, você não quer fazer o codicilo junto?", e aí acabo, colocando, né, mas de um modo geral as pessoas não fazem mesmo. E é uma pena, né, tudo que tem Engraçado. valor sentimental Eu acom desaparece. eu acompanho muito, né, sobre isso eu acompanho muito o trabalho de uma escritora, ela é antropóloga e ela se especializou, eh, não exatamente na terceira idade, né, mas assim, ao longo da terceira idade. Por exemplo, ela escreve na Folha de São Paulo, se chama Miriam Goldenberg. Eu acho fantástica. Esses dias ela fez um artigo de grande profundidade, muito depressivo, na verdade, né, mas muito sincero. Ela sempre se proclamou uma estudiosa, fez várias teses de mestrado, de doutorado, tem tudo anotado, enfim, ela tem pilhas e pilhas de informações, anotações. Até hoje ela conversa com octogenários, nonogenários, enfim, inclusive centenários. E ela um dia se pegou e fez um desabafo em forma de artigo, né. Falei: "Será que valeu a pena eu ter guardado todos esses escritos, tudo isso que eu fiz, todas essas minhas anotações? O que será disso quando eu não existir mais?". Mas aí já é uma questão mais introspectiva, né, particular, pessoal, olhar o que você fez na vida, se valeu a pena, se não valeu a pena. Com o avançar dos anos, esse questionamento torna-se inevitável, né. Você sabe que as pessoas quando recebem um diagnóstico, de final de vida, né, não se deve falar muito tempo, mas
normalmente as pessoas falam, né, quanto tempo eu tenho de vida, quanto tempo eu ainda vou estar por aqui. A primeira pergunta que elas fazem quando elas chegam em casa é: o que que eu vou fazer com tudo isso? Porque, não sabe, é muita coisa pequenininha, né, que a gente vai juntando. Eu tenho certeza que quando eu morrer, as minhas filhas pegam a minha papelada toda, documento todo, livro tudo e vai tudo pro lixo, porque elas não querem isso. Né? Então, eu acho que, como eu, muita gente tem essa questão que os filhos não querem nem saber, e existem pessoas que o trabalho delas é ir nas casas e fechar a casa, porque os filhos não vão, os filhos não querem nem saber o que tem lá dentro, se tem dinheiro, se tem joia, se tem alguma coisa de valor, assim, elas é tudo pro lixo, porque não cabe mais na casa, porque não quer, enfim. É complicado, né? Eu acho que a gente constrói a nossa vida e depois ela é sua. A hora que você morre, acabou, né? Pode pegar um lenço, um livro, ou uma peça, mas não vai levar a sua casa para casa das pessoas, né? Perfeito. Por exemplo, no caso dessa declaração que a senhora está falando aí, uma declaração, escreve lá um papel, né? Pega um papel de pão, leva no cartório, registra e dá esse documento, ou fica de guarda com esse documento, ou entrega para uma pessoa que tenha absoluta confiança, né? Nesse caso, também corre-se o risco da pessoa que é portadora daquela vontade, daquela manifestação de vontade, simplesmente sumir com esse papel, né, doutora? Tem essa também, né? É, assim, depende de qual declaração a gente está falando, né? Então, se é uma declaração patrimonial e ela é registrada em cartório, ela fica num banco de dados Sim. que sempre que a pessoa morre, ela é perguntada. O mesmo não acontece com o testamento vital. O testamento vital, que é uma declaração de vontade, na verdade, ele é parte de um pacote de documentos, que são as diretivas antecipadas de vontade. Então, você tem as diretivas, dentro da diretiva, você tem um conjunto de documentos. Tem o testamento vital, tem uma procuração de saúde, você tem um plano de parto, tem uma ordem de não reanimação, uma ordem de não hidratação, né? Você tem uma diretiva de não hidratação, uma diretiva de não alimentação. E aí, geralmente, o que as pessoas fazem, mais fazem, é o testamento vital. E o testamento vital, ele só serve se você não puder se comunicar e se você estiver numa fase terminal. Por isso que eu sempre acho importante, além de fazer o testamento vital, fazer uma procuração para cuidado de saúde, pelo menos, porque se você, por azar, cai, sofre um acidente, é atropelado, enfim, qualquer coisa, que você não possa se comunicar, uma procuração para cuidado de saúde serve para você dizer para o médico o que a pessoa que está ali queria ou gostaria ou queria para ser tratado, né? Agora, o testamento vital, a maior recomendação é que você distribua para os seus médicos, para que eles possam tomar as providências dentro daquilo que você pediu. Se você não pediu nenhuma ilegalidade, né? Eu quero eutanásia, não pode, porque no país não é permitido. Eu quero um tratamento que me congele, que daqui a 20 anos eu seja ressuscitado, também não tem no Brasil, então não pode pedir. Mas se você está pedindo coisas razoáveis dentro da lei, o médico, teoricamente, deve seguir. E por isso ele deve ter o seu pedido no prontuário médico. Além disso, eu acho que você pode distribuir cópias para os seus familiares, que são as pessoas que realmente vão, na hora da necessidade, lidar com as suas decisões, né? Você vai para o hospital ou você fica demenciado, vamos supor, o que, que adiantou você falar? Você não vai poder falar para o médico, você pode estar, vamos dizer, acordado, né? Mas não está lúcido, e não vai falar. Então, esse documento vai ajudar o médico a tomar as decisões. Eu acho bem importante você ter um testamento vital e, mais do que fazer, registrar em cartório para poder ter fé pública. Porque senão fica, foi você que escreveu,
mamãe não está falando isso, imagina, papai nem nunca ia pensar numa coisa dessas. E aí acaba não tendo utilidade, né. Tô vendo aqui na sua formação, além de advogada, a senhora foi jornalista também, né? Pois é. E jornalistas sempre estão, além de tudo, né, sempre estão atentos ao dia a dia, ao cotidiano, né, ao comportamento das pessoas. Isso faz parte, da vida profissional de um jornalista. Agora, com toda a honestidade, doutora Cecília, esse mundo tem se transformado num ambiente tão efêmero, tão instagramável em determinadas vezes, né? Tão curtido na internet, as pessoas elas não procuram mais ser, mas procuram ter. Eh, Esse público de responsabilidade, eu queria atribuir esse termo, as pessoas que se importam em não incomodar os outros, ele está ficando cada vez mais reduzido, não está não, doutora? Não sei avaliar, eu acho que, a rede social, ela mudou um pouco a perspectiva das pessoas, mas por outro lado, eu acho que a difusão da informação, embora tenha muita informação fake e ruim, mas eu acho que de um modo geral, as pessoas que chegam, elas chegam um pouco mais, eu não diria informadas, mas com um pouco mais de dúvidas, por exemplo, mas e eu posso fazer uso capião? Eu posso, sabe, assim, elas têm perguntas que há 10 anos elas não teriam e não fariam, porque elas nem imaginariam o que seria um uso capião, se elas não fossem do meio, se elas não tivessem ouvido alguém da família, né, com essa informação. Então eu acho que a rede é ruim, mas ela acaba tendo um lado que as pessoas acabam, mesmo por osmose, se informando, tendo um pouco mais de acesso a coisas que antigamente elas não teriam. Principalmente, eu acho, muito na área da saúde, muito médico falando, e na área do direito. A gente muito mais informado, e eu digo, não muita gente que tenha segundo grau, mas quem não teve essa oportunidade, tem só o primeiro grau, mal teve alguma coisa, elas conseguem fazer perguntas que você vê que elas, o mínimo de alguma informação, elas tiveram. Olha, nós estamos terminando aqui o nosso primeiro podcast. Nós vamos dividir essa entrevista em 2 momentos, então, por hora, aliás, no próximo bate-papo eu queria inclusive incluir na nossa conversa, devo começar por isso, que é a questão dos golpes, das fraudes, do estelionato, indução a erro, então tem muita coisa para a gente conversar, por isso que nós sempre achamos prudente aqui desenvolver sempre 2 podcasts para um assunto tão importante como esse. Então, por enquanto, doutora Cecília, gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Farol Nacional e em breve exibiremos a segunda parte da nossa entrevista. Pode ser, doutora? Obrigada, foi muito bom estar por aqui. Muito obrigado. E assim colocamos um ponto final no nosso Farol Nacional de hoje. Não perca o novo podcast com a doutora Cecília Queiroz falando sobre outros temas e temas importantes a respeito disso que nós tratamos hoje. Até.